Bom, então nós já vimos, né, o verbo transitivo e o intransitivo, tá? A partir do momento em que o verbo for transitivo, ele precisar de complemento, né, ele é chamado de complemento verbal, eu vou ter na oração o objeto direto ou o objeto indireto. E é bem fácil também identificar o objeto direto e indireto, tá? Então vamos lá. Pedro comprou um sítio. Esse é o exemplo que vocês têm aí na apostilinha que a professora mandou, tá? O que eu tenho que fazer? A primeira coisa, identificar o verbo. Pedro comprou um sítio. Comprou é o verbo de comprar, né? Aí, se eu fizer a pergunta antes do verbo, eu identifico o sujeito. Quem comprou um sítio? Pedro. Então, eu já identifiquei o sujeito da oração. Tirei o sujeito, o que sobrar é o predicado. Inclusive, o verbo faz parte do predicado, tá? Se eu digo, ele é um verbo que precisa de complemento. Se eu falar, Pedro comprou, comprou o quê? A partir do momento em que eu preciso fazer essa pergunta depois do verbo, eu identifico o objeto, tá? Qual é a diferença do objeto direto e indireto? Percebam que aqui eu tenho um artigo, Então, se eu não tiver preposição, eu vou ter um objeto direto. Então, ó, eu já sei que eu tenho, é um verbo transitivo. Se eu tiver um objeto direto, ele vai ser um verbo transitivo direto. Aqui, Pedro gosta de bolo. Qual é o verbo? Gosta, do verbo gostar. Identifiquem sempre o verbo antes. O verbo nos dá todas as respostas. Quem gosta de bolo? Pedro, sujeito. Tirei o sujeito da oração, o que sobra é o predicado. Tá? Gosta de quê? De bolo. Percebam que eu tenho aqui uma preposição. Se aparecer uma preposição, eu vou ter objeto indireto. Se eu tenho objeto indireto, eu vou ter um verbo transitivo indireto. Ok? Vocês estão estudando o predicado verbal, tá? A partir do momento em que eu tenho um verbo de ação e eu tenho objeto direto e objeto indireto, eu tenho um predicado verbal. Como aqui, ó, se eu falo assim, Pedro gosta de bolo, eu tenho um objeto indireto, então eu vou ter um predicado verbal. Pedro comprou um sítio, tem objeto direto, predicado verbal. Eu acredito que vocês irão estudar o nominal na próxima semana, né? Porque a partir do momento em que eu tiver verbos de ligação, ser, estar, ficar, continuar, permanecer, eu vou ter o predicado nominal. Com verbos de ação, verbal. Com verbos de ligação, nominal. Algumas preposições que são encontradas no objeto indireto. De, com, por, para, sem, pra. Então, se eu tenho um verbo transitivo, lembrando que o verbo transitivo é aquele que precisa de complemento, eu vou ter um verbo transitivo direto se eu tiver um objeto direto. Então, ele vai ser um verbo transitivo direto. Eu vou ter um verbo transitivo indireto se eu tiver objeto indireto. Então, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Lembrando que a diferença entre o verbo transitivo e o verbo intransitivo é que o intransitivo não precisa de complementação, tá? É o tipo de verbo que tem sentido sozinho. É isso.